Mas agora, de volta com o nosso Você Bonita, a gente vai falar dessa data tão especial, que é o Dia dos Namorados. Um dia romântico. Eu acho que todos os dias devem ser comemorados como o Dia dos Namorados, né? Quando a gente tem aí uma parceria, um casal bacana, que o relacionamento é legal. Claro que todo mundo tem aí os momentos de briga, de conflitos, isso é normal. Mas quando a gente encontra uma pessoa bacana e tem um relacionamento legal, todo dia esse relacionamento deve ser cultivado. Mas hoje é o dia que a gente pode comemorar mesmo o dia dessa união. Então a gente vai fazer uma pauta muito legal agora. Se você não encontrou sua cara metade ainda, dá tempo. Quer saber como? A gente vai conversar com ela agora. Eu recebo mais uma vez Cláudia Toledo, terapeuta, escritora. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo Boa bom, tarde. Fique à vontade. Prazer é nosso. Esse papo é muito legal, porque falar de cara metade parece até assim um clichê, algo do tipo, que cara metade, o quê? As pessoas se encontram e de repente nem são cara metade. Mas eu acredito nessas coisas. Eu acho que existe sim cara metade, tampa da panela. Eu acho que existe alma gêmea. Alma gêmea, exatamente isso. E que amor à primeira vista também pode existir. Nesse dia tão especial, Cláudia, o que você diria que está faltando nas pessoas para elas realmente encontrarem um parceiro bacana ou uma parceira, que tenham aí um relacionamento legal? Está faltando vontade? O que está faltando? Eu acredito, o que a gente tem percebido muito em toda a nossa rede de relacionamentos, né, nossos escritórios no Brasil, é que as pessoas chegam procurando alguém que realmente não existe. Né? Boa! Aquele ideal, né? O ideal que não é possível, que não é real, né? Então, assim, o primeiro trabalho nosso é trazer a pessoa do ideal para o que é real. Por exemplo, vamos supor, uma moça de 32, 34 anos, ela fala, eu quero um homem que não tenha filhos e que queira um primeiro casamento e tudo. Então, você vê, o IBGE já dava, há 8 anos atrás, que até 30 anos, 90% dos homens já tinham se casado uma vez. Então, logo aos 32, 35 anos, já existe um histórico, né? E é como a Glaucia falou, não existe príncipe encantado, hein? Vamos ficar acreditando nisso, não. Não, e outra também, veja uma coisa, quando você tem 25 anos, 22 anos, todo mundo pode ser um grande profissional, todo mundo pode ser um ícone na família, pode ser um ótimo pai. Quando você põe 35 anos, a pessoa já é algumas coisas. Por exemplo, se a pessoa já tem uma carreira, já se formou, já está numa boa empresa, ou já tem um negócio próprio, né? Então já tem umas cristalizações. Quando você chega nos 45, por exemplo, aí mais ainda. Então, se você tem uma pessoa com quem houve uma separação, um divórcio, um relacionamento que findou, ou esse casamento terminou bem ou não terminou, ou esses filhos estão bem ou não estão, uma série de coisas, ou esse família é assim ou assado. E quando você chega nos 55, então, imagina, olha só, as histórias já estão traçadas, já estão escritas aí. Sim, e você tem que ter uma tolerância ainda maior para aceitar o outro com as histórias dele, com as dificuldades, veja, que ele teve no decorrer da formação daquelas histórias. Perfeito. Então, o que está acontecendo? No Brasil, nós temos a questão dos casamentos sucessivos. Os casamentos duram, em média, 10 anos. 10 anos? 10 anos. Eu ainda estou com 5 anos de casada. Não, brincadeira. Eu acho que quando a gente se casa para que... Para sempre. Né? Que dure e que seja eterno enquanto dure também. Mas, em média, então, os casamentos no Brasil duram 10 anos. 10 anos. E aí... Por que duram apenas 10 anos? 10 anos é pouco, né? Olha, você sabe que eu tive agora no Congresso Internacional dos Matchmakers, né? Que são os cupidos do mundo inteiro. Eu sou a única cupido brasileira aqui, certificada no Brasil, com a minha empresa. E aí a gente conversou muito a respeito das diferenças entre os países. Então, por exemplo, se você pega nos Estados Unidos, se você conhece um rapaz que ele tem a mesma profissão que você, ou que ele ganha a mesma soma mensal que você e tenha a mesma religião, por exemplo, já é um grande indício que ele possa interessar você para casamento.
Já aqui no Brasil, às vezes a pessoa nem quer saber a religião do outro, ou às vezes quer, mas a grande maioria é católico não praticante ainda nas classes mais elevadas. Tá. E as pessoas se casam por atração sexual. E atração física mesmo. Então, muitas vezes não há uma compatibilidade de perfil, não há uma profundidade. Olha que interessante. E depois de um tempo, esse apetite sexual, essa parte acaba tendo, claro, um desgaste natural do tempo e que a pessoa perde o encanto. É mais ou menos isso. Entre 3 e 6 anos, quando você está com uma pessoa, por exemplo, você esteja namorando, né? Que hoje é dia dos namorados. Ah, mas eu não estou casada. Estou há 3 anos com uma pessoa, estou há 5 anos, mas só estou namorando. Mas entre 3 e 6 anos que você está com uma pessoa, é hora de você tirar a força muito grande da sexualidade e começar a botar essa força no amor. É o período que o relacionamento, ele tem que passar por essa mudança, ele tem que se tornar amoroso. Entendi. A energia tem que se elevar. E para isso precisa haver confiança um no outro e muita intimidade. E para que haja intimidade, a gente tem que bater muito na cumplicidade, ou seja, os dois têm que se unir. Então, assim, uma coisa que a gente vê, os relacionamentos acabam por dinheiro e por sexo. Verdade. Né? E também quando vem a falta de dinheiro, né? E a falta de sexo. E a falta de sexo. Então a falta desses dois itens importantíssimos podem colocar o fim no relacionamento. Por que é tão diferente, né, essa atração no Brasil e em outros países do mundo que pode explicar hoje os casamentos durarem no Brasil 10 anos, que eu acho muito pouco, muito pouco. Bom, eu tô com o Oswaldo vou fazer 12 anos juntos e casada, fiz 5 anos de casados agora em maio. Então eu acredito que seja um tempo longo, um tempo legal. Legal. Porque eu tenho 30 anos, então para 30 anos eu acho que é um belo tempo, 12 anos juntos, né? Sem dúvida. Graças a Deus. Um beijo, meu amor. Ele tá trabalhando, não tá podendo assistir a gente agora, mas mais tarde depois ele vê na internet, né? Te amo, viu? Feliz Dia dos Namorados. E ele me deu agora o maior presente, que é o nosso pequeno. Agora, estávamos comentando que o que faz um fim de um relacionamento, seja ele um casamento ou um namoro, é a falta de sexo e a falta de dinheiro. Por quê? Então, também é o que une as pessoas, né? Também é o que une, não é? Certo. O que une em geral é o que separa, né? Perfeito. Então, se você for pensar que a sexualidade, ela é um conjunto de coisas, inclusive a gente estava vendo sobre essa questão da sexualidade, que os homens pensam que as mulheres querem uma transa louca, uma questão homérica, muito tempo juntos, o homem com uma grande período de ereção e as mulheres se relacionam para serem abraçadas, para serem beijadas, para serem agradadas, para sentirem carinho. Exatamente. Entendi. Então, a sexualidade para a mulher, ela envolve todo esse cuidado que o homem tem com ela. Tanto que a máquina feminina, ela demora para esquentar. A máquina masculina esquenta rapidamente com o visual. É imediato. Né? Imediato. E a máquina feminina não, é um cultivo diário, inclusive porque a senha sexual da mulher são os ouvidos. Então o homem precisa falar coisas, então se ele reclama, se ele xinga, se ele fala coisas feias para ela vai ficar com aquilo armazenado e vai haver problemas mais tarde. Entendi, então é um certo estímulo que faz com que a mulher entre nesse clima de sexualidade muito diferente do homem. Sim, e a mulher aos poucos com a relação, conforme o relacionamento vai se estreitando e vai se alongando, o homem vai tendo menos paciência e encurta o período da relação. Certo. Então, para ele, já que não precisa tantas preliminares, já que não precisa tanto agrado, então ele tira justamente o alimento da mulher. E a mulher precisa deste alimento emocional para que a sexualidade aconteça.
cabeça. E vai ficando mais carente, mais triste e uma hora também com menos paciência. Sim, e uma hora mais fechada. E o homem fala, poxa vida, essa mulher não me quer mais, ela não quer mais saber, ela tá toda hora com dor de cabeça. Então, eu dou uma dica para os homens. Na verdade, esta mulher que está assim, ela está pouco agradada, né? Precisa de mais carinho, mais chamego. Precisa, mais papo, mais assunto também. É verdade, as mulheres gostam mais de conversar, de ter um bom papo. Os homens acabam sendo mais imediatistas, né? Mais rápidos, mais cama direto. Então isso também está relacionado. Olha que interessante. Sabe o que a Glaucia acabou de me perguntar, que eu achei uma ótima pergunta, que vocês devem estar se perguntando também. Existe a crise dos 7 anos? E se ela existe, por quê que ela existe? Que a gente brinca. Sim. Existe sim? Existe. Tô com 5. Você tá com quantos, Glaucia? Me conta aí, você e o Rafa, quantos anos? De casada. Ah, é verdade, a gente casou juntinho, é verdade. 5 anos de casado, então ainda estamos segurando. Então, por que existe a crise do 7? Justamente por causa dessa questão sexual, né? Nos 3 anos, o relacionamento sexual, ele passa a não ser tão intenso. Certo. Ele passa a ter já um ritmo, uma constância e um jeito, né? Aos 5 anos, esse relacionamento, ele teria que chegar a uma estrutura amorosa e emocional bem forte. Por exemplo, um teria que estar rindo dos problemas do outro, um teria que estar brincando com o outro sobre os seus defeitos. Uma coisa levada numa boa. Numa boa. Entendi. Ah, vem você de novo com o seu atraso. Agora vou cobrar $1000 por minuto. Entendi. Não sei, qualquer brincadeira, né? Agora, o que acontece? Muitas vezes, ao invés das pessoas pegarem essas questões de defeitos e brincarem, jogarem pro ar, que eu digo, elas jogam na terra, enterram e ficam acumulando. E convivendo com aquilo, e convivendo com aquilo. Aquilo vai dando um desgaste. Então, aquela sexualidade que deveria virar amor, e aquele amor que deveria ter uma pitada de brincadeira para sobreviver, ele vai embora. Pesando. Entendi. E quando chega nos 7 anos, isso tá pesado, ninguém tem coragem de se separar, briga, nos 10 anos separa. Nos 10, entendi, dá uma arrastadinha. Arrasta, ninguém separa direto, assim, sempre tem sempre, então, quando há separação é porque já vem arrastado de algum período. Sim, e você pode reparar, por exemplo, a gente arrasta um período para ficar junto. Você namorou aí 5 anos, enfim, né? Arrastou 5 anos para casar. Os 6, ixi, ele me enrolou bastante. Então. Quase 7 anos, então, 6 anos. O processo de fazer, há um processo de fazer o casamento e há um processo de desfazer o casamento. Nada é assim, pá, nas questões emocionais. E não é fácil. Não é fácil. Agora, quando entra a parte financeira na história, porque nessa crise dos 7 anos, o que eu já ouvi também, que eu achei super interessante, é o seguinte, além da parte sexual e enfim, do casal, com 7 anos de casados, as coisas em casa já começam a ficar velhas. Tipo, a geladeira quebra, o sofá já tá um horror, o micro-ondas quebra, a cama quebra, o colchão tá... E aí, essas coisas que com 7 anos já estão ficando velhas, estragadas e quebrando, acabam dando mais dor de cabeça, acabam dando mais estresse e também pode ser o motivo da crise do 7, será? Então, eu li isso e eu achei muito divertido, assim, pensar nessa possibilidade, mas não tá tão errada, né, Cláudia? Não tá. A casa da gente é um espelho do relacionamento que a gente está vivendo. Tanto que eu tenho um livro que chama Sexo e Segredos dos Casais Felizes, que compara a casa com o casamento, que é muito legal, porque cai a ficha pra pessoa. Olha que interessante. Bom, a minha no momento eu nem conto, porque a minha tá uma bagunça, né? Porque com o nenê, vocês imaginam, tem coisinha de nenê por toda a casa. Não tem muito jeito. Mas eu fico imaginando os casais que ainda não têm filhos, então se tá uma bagunça, é porque o relacionamento também bagunça também. Também. Que interessante isso. Também. E existem condições simbólicas para você avaliar, existem lugares onde você tem
tem que cultivar o relacionamento. Por exemplo, uma questão muito séria é o dinheiro e a estrutura de riqueza é cultivada à mesa. Tem gente que não janta, não almoça na mesa, não põe os filhos à mesa. Quer dizer, isso é muito importante. Verdade. Eu mesma já recuperei vários casais que estavam com condições financeiras difíceis, colocando a família ao redor da mesa. Porque isso faz com que tenha uma proximidade maior para conversar, para ter mais planejamento. Exatamente. É nesse sentido. Segurança familiar. A segurança da família, do casal, ela é feita à mesa quando há uma condição de prosperidade. Porque comer, ter o alimento todos os dias é uma bênção, né? Olha, que legal, é verdade. Então está relacionado. E aí o casal começa a se entender e poder falar mais sobre isso. Então, na questão sexual, o que a gente vê, né? Que os casais que têm dificuldades financeira, né? Os casais que têm dificuldades financeiras, eles não conversam claramente sobre as questões financeiras. Agora, o que a gente percebeu também? Que esses casais também não conversam claramente sobre as questões sexuais. Acaba ficando tudo um pouco camuflado, velado, né? Escondido. São outros assuntos que estão em pauta. Então. Mais o superficiais. Dinheiro e o sexo, não. E mais superficiais. Então, assim, até falo com você sobre dinheiro, mas não falo assim, olha, Carol, na verdade eu quero mesmo saber quanto que você pode dar por mês pra gente fazer essa viagem. Exatamente. Quanto que você vai se comprometer? Se comprometa a não gastar tanto por mês. Tá comprando muita bolsa, muito sapato, não tá indo muito no cabeleireiro. Quanto que você tá gastando por mês em supérfluos, por exemplo? Será que não mudaria a nossa vida? Me fala quanto é. Porque o dinheiro, ele é uma energia exata, né? Quanto que eu te dou de amor? Quer dizer, não tem como você medir. Agora, quanto eu te dou de dinheiro? Sim. Né? Você sabe exatamente. Então, é uma boa você conversar com a pessoa claramente sobre dinheiro. Mas naquele momento, não misturar as gavetas. Não misture dinheiro com amor, com sexo. Não misture. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sentar à mesa para conversar com eles sobre aquela questão financeira. E quando estiverem no momento do depois, esquece o dinheiro. E vamos falar sobre sexo. Aí vamos falar, olha, eu gosto de uma questão assim, eu gostaria de experimentar essa outra história aqui entre nós. E falar sobre a sexualidade. A mulher também, ela tem dificuldade de falar, olha, para eu conseguir atingir um clima mais legal, eu preciso que você me agrade 15, 20 minutos, meia hora. Ela tem vergonha. É verdade, as mulheres, no geral, têm um certo receio em falar sobre sexo com o parceiro, né? Tem. Meninos, vocês estão prestando atenção, né, meninos? Olha lá, todos os meus meninos, a cara deles, olha lá. Aquele ali tem 4 filhos. Olha a carinha dele, ele tem 4 filhos. Aquele ali agrada bem a esposa. Você agrada bem a esposa, né? Na verdade, quem tem 6? O Carioca tem 6. Então, o Carioca também, né, Carioca, sabe como agradar uma mulher, na verdade. Agora sim, meninos, prestem bem atenção. Ó a cara dele, vai, tem 3. Mas, ó, o bacana do nosso papo, a gente tem uma perguntinha no e-mail que eu já vou colocar já, mas o bacana do papo é que a gente está conversando aqui com uma pessoa que tem dados, né, que tem estatística, que conhece o mercado nesse sentido, que é um mercado mesmo de relacionamentos. Então, isso é muito legal para o pessoal que está em casa, está ouvindo o nosso papo, se identificar e falar, poxa, seu casamento pode melhorar, tô pecando aqui, tô pecando ali, né? Isso é muito bacana. Vamos colocar uma perguntinha na tela que chegou no nosso e-mail pra gente acompanhar? Vamos ver de quem que é. Olha lá. É da Sônia de São Paulo. Sônia, um beijo pra você. É a mulher ou o homem que termina a relação por falta de sexo? E aí? Olha só. O que estão mostrando aí as estatísticas? Então, as estatísticas no Brasil são que os casamentos, 87% dos casamentos terminam porque a mulher pediu a separação. Jura? A mulher nessa hora então acaba sendo mais firme? Quando a mulher diz não, acabou, né? Quando o homem diz não, às vezes continua, né? Isso é que nós vemos. Agora, o homem, quando ele está com a sexualidade em casa não muito
muito boa, ainda hoje é praxe que o homem tenha outras experiências fora. Então, a mulher termina o casamento por causa da sexualidade, porque para ela a sexualidade está conectada com o amor. Então, se ela passa a não ser agradada e não admirar o parceiro, a sexualidade sai correndo pela porta. Vai embora. Ela não quer assim, mais. O tesão acaba. Acaba. Vai embora. Acaba. Tá. E aí ela não consegue mais ter uma relação sexual, porque ela não admira a pessoa e ela não é agradada. Então. E aí ela realmente ela consegue ter uma amizade com aquela pessoa, mas na cama a mulher também brocha na cama. E aí o homem vai atrás de outra mulher e aí isso se torna uma traição que a mulher descobre, que aí é outro motivo para haver uma separação. Para haver uma separação. Então é uma bolinha de neve. Agora, o que pode ser feito, o que as mulheres e os homens também que estão assistindo o programa podem fazer para melhorar esse relacionamento ou mesmo para encontrar uma pessoa bacana? O que a gente tem que fazer, né? Tem que se abrir, tem que ser mais tolerante muitas vezes, tem que aceitar aí certas coisas que hoje são mais difíceis. Olha, na verdade, o que está acontecendo é muito desencontro, né? Né? Então, a gente tem tanta pessoa no mundo hoje, né? Uma superpopulação, a gente tem um monte de ferramentas, redes sociais, né? Eu mesma, com a minha profissão de cupido, faz 21 anos que eu caso gente no Brasil. Olha que bacana. Então, hoje estamos aí em um monte de cidades, capitais, temos escritório. Então, assim, tudo nesse mercado, esse mercado de relacionamento, ele está crescendo muito. Você tem sites virtuais, tem empresas como a minha, reais, enfim. Então, esse mercado de casamento, de amor, de romance, está crescendo muito. Os sexy shops também, né, aumentaram. Então, veja, hoje em dia as pessoas sabem que a saúde física também depende da saúde sexual e emocional. Todo mundo sabe disso, né? É preciso. Mas por que as pessoas sabem tudo isso? E ainda assim tem dificuldade de encontrar um parceiro, né? Porque está acontecendo isso. Os casamentos tardios também é um número do IBGE, né? As pessoas estão casando mais tarde. Verdade. Então, eu acredito mesmo que é a tolerância zero e a exigência máxima. É verdade. Por causa do perfeccionismo. Todo mundo quer ser o máximo, quer entender de tudo, quer ser a pessoa mais bonita, mais legal. Perfeita, né? Perfeita. E não existe. É o que a gente falou no início. Príncipe encantado, nem as princesas. Não existe. A gente tem que manter um nível de tolerância, mas ao mesmo tempo a exigência tem que ser uma exigência equilibrada, né? Não, tem que ser exigência de acordo com o que você pode, Carol, porque não adianta você querer uma pessoa máxima também se não está à sua altura, não Verdade. é? Isso não também podemos exigir o que a gente não pode oferecer? Sim, e agora uma dica que eu acho importante. Então vamos fechar com a dica. Eu estourei tudo que eu podia, né, Glaucia? Vamos lá, a dica para fechar. A dica é, todo mundo quer alguém perfeito, só que a gente casa com quem a gente aceita os defeitos da pessoa. Perfeito. Então veja, você aceita um homem que é mais bravo do que o normal, você aceita um mais baixo do que você aceita um que de repente bebe um pouquinho a mais álcool do que o normal, você aceita um ansioso, você aceita um pouquinho depressivo. O que você aceita? Porque é aí que você vai ser aceita também, porque a humanidade, ela tem defeitos. Então é pelos defeitos que a gente acaba se casando, porque a gente aceita o outro nos seus defeitos. Olha, disse tudo, nunca tinha parado para pensar nisso. Só posso te agradecer. Que arraso de papo, foi muito bom, né? Muito bom. Volte logo, é tão bom poder falar de relacionamento. Nossa, é uma maneira da gente se identificar mesmo, porque todos os casais têm problemas, mas aí tá a grande vitória. Passar por isso e conseguir manter a maturidade, a cumplicidade. Cumplicidade eu acho que é a palavra ideal para relacionamento, né? Sem dúvida. Eu vou mostrar o seu livro, muito legal, Manual do Amor, Encontre Sua Cara Metade, Seja Feliz. Livro da Cláudia Toledo, que esteve aqui hoje
Posso falar o meu blog? Pode falar, diga lá. O meu blog é claudiatoledo.com.br, também estou no Face, no Twitter. E a empresa, né, que é o www.a2encontros.com.br, A2, numeral, encontros.com.br. Então, muito legal. Quem quiser ser cupido junto com a gente está crescendo no Brasil inteiro. Muito legal. Empresa. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pelo papo. Carol. E eu te espero numa próxima oportunidade, não só nesses dias que a gente comemora o Dia dos Namorados e contempla o amor, mas em outros momentos pra gente bater esse papo. Tá ok. Tá bom? Obrigada. Valeu, obrigada, até a próxima. Querida.